Seja bem-vindo a mais uma semana da série de compaixão. Hoje nós vamos refletir sobre a paixão de Jesus por cada vida e como Ele pode nos inspirar a demonstrar compaixão por outras pessoas. Eu já quero te pedir para você não se esquecer de me seguir, para que você possa acompanhar essa série durante todas as semanas e também para você curtir, para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas, possa abençoar outras pessoas também. E se você puder conhecer alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha com esse amigo, compartilha com esse familiar seu. E hoje nós vamos entender um pouco sobre a cruz, vamos entender um pouco que nós não devemos primeiramente pagar o mal com o mal, e assim como nós tivemos misericórdia, nós devemos dar misericórdia. Até porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, se você entender que você tem misericórdia, com toda certeza você será misericordioso para com outras pessoas, em nome de Jesus. Eu creio nisso, e se você entender essa palavra, fica até o final, eu tenho certeza que você também vai entender isso daí. E a cruz era o nosso maior exemplo de compaixão de Jesus. A cruz, ela demonstra o quanto de compaixão Jesus teve, como Ele teve compaixão por mim, compaixão por você e por toda a humanidade aqui nessa terra. Ele não apenas morreu por nós, mas também Ele nos amou, e não só nos amou, Ele nos perdoou. Não quando nós estávamos prontos, não quando nós estávamos preparados, porque às vezes nós falamos assim, quando eu mudar, eu entrego a minha vida para Jesus. Quando eu parar com isso, quando eu tomar vergonha na cara daquilo, eu entrego a minha vida para Jesus. Não. Ele morreu na cruz, Ele teve compaixão por mim e por você, quando nós, eu e você, ainda éramos pecadores. Isso é amor de verdade. Isso é uma graça, é um favor que eu e você não merecíamos, mas mesmo assim Ele fez. Ele teve compaixão de nós. Não porque nós merecíamos, mas porque Ele é Deus de amor e Ele é Deus misericordioso. E se você entender isso, se você receber esse amor, se você receber essa misericórdia, você vai poder transmitir isso para outras pessoas. Você vai poder entregar, você vai poder ter misericórdia de outras pessoas também. E como que nós podemos entender esses... não só ter tido o benefício da misericórdia, porque nós, entendendo a cruz, entendendo o que Jesus fez, nós vamos entender que nós temos o benefício da misericórdia. E aí com isso nós vamos entender o quê? Que esse benefício da compaixão, esse benefício da misericórdia de Jesus não é apenas para nós. Assim como nós recebemos, nós devemos entregar para outras pessoas. Assim como nós recebemos misericórdia, nós podemos ter misericórdia do próximo, nós podemos ter compaixão das outras pessoas. E também não porque elas são merecedoras, porque às vezes você fala assim, essa pessoa não merece o meu amor, essa pessoa não merece que eu tenha compaixão, essa pessoa não merece o meu abraço, essa pessoa não merece o meu perdão. Mas olha para a tua vida. Quando eu olho para a minha, eu penso a mesma coisa, eu não merecia. Então a questão aqui não é merecer, a questão é o que nós temos para entregar. Porque se você realmente entendeu, se você realmente recebeu a compaixão de Deus, com toda certeza, você vai ter compaixão para com outras pessoas. Jesus, Ele nos amou, Jesus, Ele nos perdoou. E agora Ele fala, porque você é amado, porque você é perdoado, eu chamo você para fazer o mesmo por outras pessoas. Sabe por quê? Isso me lembra um texto na palavra de Deus que nós podemos e vamos refletir nele. Quando nós olhamos para a palavra lá em Mateus 18, nós vamos ouvir um exemplo claro acerca disso. E eu acho que você pode refletir nisso, analisar a tua vida, ver como a tua vida está, ver se você tem tido compaixão de outras pessoas, se você tem sido misericordioso para com outras pessoas, ou se você tem sido uma pessoa que quer ser amado, quer ser cuidado, quer ser entendido, mas na hora de entender outras pessoas não entende. E às vezes
você quis ser entendido na mesma coisa que a pessoa hoje está errando. E aí lá você buscava compreensão, lá você buscava entendimento. Mas quando é você que tem que compreender, quando é você que tem que entender, você não quer ter essa compaixão, essa misericórdia das pessoas. Então, o que a Bíblia tem para nos mostrar acerca disso? O que a palavra tem para nos ensinar acerca disso? E esse ensino não é meu, esse ensino é justamente do Senhor Jesus, ali ensinando os seus discípulos quando foi perguntado, quando foi questionado. E eu gostaria que você acompanhasse comigo Mateus 18, versículo 21 em diante. É a parábola do servo impiedoso, que diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e aí ele pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? As 7 vezes? Então veja que Pedro ele deve estar tipo assim: poxa, será que eu vou ter que perdoar sempre, toda hora? Eu também não sou besta, eu também não sou tonto. Ficar perdoando, a pessoa falha, a pessoa dá mancada. E aí Jesus simplesmente responde. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Então, desejava fazer o quê? Acertar contas. Eu e você, o que nós queremos? Nós queremos acertar contas. Nós queremos que a outra pessoa pague pelo que fez, pelo que cometeu ou pelas injustiças que ela fez. E aí você fala assim: não, eu também não posso ser besta, essa pessoa tem que pagar, assim ela fez, assim ela paga, por aí vai. Mas tem coisas que não cabem a mim, tem coisas que não cabem a você. Por quê? Porque pode ser que eu e você em algum momento estejamos no lugar dessa pessoa. Assim como questionaram uma vez o rei Davi, ele falou o que deveria ser feito, e aí aquele homem, aquele profeta falou: esse é você. Então às vezes nós falamos como que cada pessoa deve ser punida, mas às vezes não é acerca da pessoa estar fazendo algo, às vezes sou eu e você que estamos fazendo exatamente aquilo. Então quando é para punir alguém, nós queremos ser radicais e severos, mas quando é para nós queremos amor, nós queremos compaixão, nós queremos compreensão. Então eu quero que você entenda hoje, isso aqui tem que ser ouro para você, isso aqui é um segredo para você. Então a palavra ela continua, Jesus vai ensinando, falando que é como o reino dos céus, versículo 24. Quando começou a ser, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Então esse foi o decreto, essa foi a punição. Tudo que você possui, você, sua esposa, sua família, seus filhos, tudo deve ser vendido para pagar o que? A dívida. A minha ótica humana, a sua ótica humana, nada mais justo, nada mais certo, deve, paga. Não tenho como pagar, vende o que tem, se vira e paga. E aí o que esse homem faz no versículo 26? Ele se prostra, porque quando nós estamos nessa situação, quando nós estamos devendo, quando nós queremos compaixão, quando nós queremos o perdão, nós fazemos qualquer coisa. Aí esse servo ele faz o quê? Ele prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo, me ajuda, me dá um tempo, me dá uma oportunidade. 27. O senhor daquele servo teve o quê? Compaixão dele. Olha que coisa linda. Obrigado, Jesus. Manda um beijo para ele. Olha que coisa linda. Jesus está dando um exemplo de quem ele é, para nós compreendermos e entendermos um pouco melhor. Então a palavra está dizendo que aquele Senhor teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Ele cancelou. Se você entende o que Jesus fez naquela cruz no seu lugar, você vai entender que eu e você tínhamos uma dívida, e essa dívida nós não conseguíamos pagar. E aí sabe o que Jesus fez? Ele foi no meu lugar, no seu lugar, ele morreu por nós e ele pagou a nossa dívida. Aquela dívida que era minha, era sua, ela foi cancelada. Toda maldição que estava sobre a minha vida, sobre a tua vida, foi cancelada. Todo mal, toda prisão, toda armadilha, todo pecado que nos aprisionava foi quebrado e arrancado da minha vida e da sua vida, porque esse é o meu Deus e esse é o teu Deus. Então a palavra está dizendo o quê? Que foi o quê?
cancelada, a dívida daquele cara, daquele homem foi cancelada e ele pôde ir livre, sem dever nada. O versículo 28 diz assim: mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. O mesmo homem que acabou de ser perdoado, ele encontrou um conservo que devia a ele, que estava com dívida com ele. O que ele faz? Ele enfoca e fala: você tem que pagar o que você me deve, eu não quero saber, me deve, tem que pagar. Versículo 29. Então seu conservo caiu de joelhos e fez o que? Implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ao contrário do senhor dele, ele não quis saber, ele não teve compaixão do seu conservo. A palavra diz que ele fez o que? Ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que ele pagasse a dívida. Um homem que acabou de ser perdoado. Eu e você entendemos que nós fomos perdoados através da morte de Jesus. Nós fomos restaurados, nós fomos alcançados mesmo não merecendo. A graça dele nos alcançou. E aí quando nós estamos diante de alguém, de um pecador, vamos usar dessa forma, de alguém errante, de alguém falho, nós olhamos com outros olhos, nós somos religiosos, nós não temos compaixão, não temos misericórdia e achamos que essa pessoa não serve para nada, que ela nunca vai mudar de vida, nunca vai se arrepender. E nos esquecemos que ontem, eu e você que estávamos no lugar dessa pessoa, mas nós entendemos o que Jesus fez por nós. E aí a palavra continua dizendo o seguinte, versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, assim como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Olha que coisa forte, olha que coisa linda ao mesmo tempo. Então Pedro está ali perguntando para Jesus, Jesus conta essa parada. Então não é só 7 vezes, não é só 70 vezes 7, é todas as vezes que forem necessárias. Por quê? Porque você foi perdoado. E não importa o que a pessoa fez. Da mesma maneira que você foi perdoado, você tem que fazer o quê? Perdoar. Eu me recordo do meu filho. Às vezes o meu filho, que é pequenininho, tem 7 anos de idade, ele faz alguma coisa com um dos amiguinhos dele, por exemplo. Ele está ali com aquele amigo, chega outro, ele deixa o amigo de lado e vai ficar com outro. Ele está com o amigo, pega um celular e vai ficar com o celular e deixa o amigo de lado. E aí eu falo para ele o seguinte: filho, se o seu amigo fizesse a mesma coisa com você, você ia gostar? Não, papai. Então, da mesma maneira que você não gostaria que ele fizesse isso com você, você não faça com ele também. Muitas vezes nós somos como essa criança, que é o meu filho que eu estou dando exemplo. Muitas vezes nós somos como esse servo, com o seu conservo, que nós acabamos de ler na palavra. Nós não queremos que façamos conosco, mas nós fazemos com outras pessoas. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos o que Jesus fez por nós naquela cruz. Nós nos esquecemos que nós éramos devedores, que nós tínhamos uma dívida, e essa dívida ela foi anulada porque alguém morreu no nosso lugar. Eu quero que você entenda hoje que da mesma forma como nós fomos perdoados, da mesma forma como Jesus teve compaixão por nós, da mesma forma que nós não gostaríamos que as pessoas fizessem algo que nos desagradasse, nós não devemos fazer isso com outras pessoas. Porque da mesma maneira que você medir, você vai ser medido também. Então, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, se você for misericordioso, você vai alcançar misericórdia da parte do Senhor. Pega isso como um exemplo para você e procura pensar se você tem tido misericórdia das pessoas, se você realmente tem se colocado no lugar das pessoas também. Porque eu não gostaria que alguém tivesse uma atitude ruim comigo, então eu também não devo ter uma atitude ruim com outras pessoas. Então eu peço de coração que você se junte a mim nessa oração,
para que nós possamos orar por nós, pela nossa mentalidade, para que a nossa mente seja mudada e que nós possamos pedir a Deus para que Ele nos dê compaixão, Ele nos dê amor pelos outros, pelos próximos, e para que nós não olhemos para as pessoas com esse olhar julgador, porque eu e você éramos pecadores, eu e você muitas vezes cometemos erros, falhas, mas nós entendemos que Jesus nos perdoa e que a morte dele naquela cruz está sobre a minha vida, sobre a tua vida. O perdão dele me alcançou e te alcançou. Assim como Jesus me amou, assim como Jesus te amou, assim como Jesus nos perdoou, nós devemos amar e perdoar as pessoas. Feche seus olhos e ora. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, muda a minha mente, muda o meu coração, porque, Senhor, eu andei medindo as pessoas de uma maneira que eu não queria ser medido. Eu andei acusando, eu andei sendo religioso, fazendo coisas que eu não gostaria que fizessem comigo. Senhor, me dá um coração igual ao teu, que eu não seja como aquele servo foi como um servo, que eu não seja como essa criança que às vezes tinha uma atitude ruim, uma atitude que ela não gostaria que outras pessoas tivessem com ela. Pai, que eu aprenda a discernir e a pensar nos outros e a ter também, Senhor, empatia para com outras pessoas. Porque da mesma forma que eu quero que tenham compaixão para comigo, da mesma forma que eu quero ser amado, da mesma forma que eu quero ser entendido, que eu possa amar e entender outras pessoas. Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê discernimento, para que eu possa agir de maneira correta em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu te oro e te agradeço por essa mensagem e te agradeço porque o Senhor alinhou a nossa mente e o nosso coração em nome de Jesus. Eu quero convidar você para na próxima semana estar conosco e para que você compartilhe com seus amigos, para alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque eu tenho certeza que juntos nós somos mais fortes e juntos nós vamos alcançar outras vidas através do amor, do perdão e da compaixão que nós recebemos de Jesus. Amém? Fica com Deus, fica na paz e estamos juntos na próxima semana. Te amo em Cristo Jesus. Beijo, beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!